Você aí sintonizado com a gente, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao 5º episódio da Rádio Piquete em Diálogo. Meu nome é Ana Clara e eu estou acompanhada pelo pesquisador e jornalista Hércio Sena. Olá, Ana Clara. Olá, Laura Costa. Seja bem-vinda. A nossa convidada de hoje é Laura Costa, analista internacional, colunista na revista Relações Exteriores, diretora da Casa das Marias, diretora de Políticas Públicas para as Juventudes da União Nacional e ativista pela ODS e ativista climática. Seja muito bem-vinda, Laura. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui, um prazer fazer parte desse projeto que é tão importante, que comunga essa função da universidade de buscar participação social, de buscar diálogo. Então, desde já, agradecer a vocês dois pelo convite, que é um prazer estar aqui. Bem, nós vamos começar hoje. A Rádio Piquete, ela traz aqui sempre convidados para um diálogo. A gente tem sempre um programa semanal onde a gente trabalha a crítica do jornalismo político. Então, a gente discute sempre essa cobertura dos grandes jornais, daquilo que a gente chama de a imprensa comercial brasileira e também a imprensa independente. E na semana seguinte, a gente faz um diálogo com o convidado. E, para nós, é motivo de muita alegria e uma honra muito grande receber uma diretora da União Nacional dos Estudantes, essa entidade quase centenária e super importante aí na história do Brasil. E eu gostaria de começar a nossa conversa, Laura, te perguntando o seguinte: o que é o setor de políticas públicas para a juventude e por que ele é chamado de setor de políticas públicas das juventudes no plural? Perfeito, excelente pergunta. Antes de começar a resposta propriamente, queria mais uma vez agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui na Rádio Piquete. Acho que é fundamental a gente abrir e ampliar esses espaços, como eu falei, de diálogo dentro da universidade, para que a gente conheça novas pessoas, para que a gente amplie a participação social. Acho que isso é super importante dentro do ambiente acadêmico, para que ele se torne cada vez menos academicista, mas mais próximo da realidade que a gente vive, né? Então, parabéns. Acho que nesse momento que a gente vive no Brasil de tanta polarização, um momento complexo politicamente falando, é muito bom que a gente tenha esse espaço de diálogo. E sobre a diretoria da né, a União Nacional dos Estudantes, como você muito bem falou, uma instituição quase que centenária no Brasil, que teve um papel muito importante desde o nosso processo de redemocratização. Então, tem aí um papel histórico e político fundamental no Brasil, de fortalecer a democracia e de fortalecer o estudante como parte disso. Quando a gente fala de juventude, a gente fala de uma juventude que não é só o futuro, mas que precisa de ser essencialmente o presente. Uhum. Eu tenho 25 anos, sou mulher, jovem, mas sempre gostam de prometer pra gente aquilo que tá lá na frente, né? Então, vocês jovens são o futuro do Brasil. Não, a gente quer ser o presente e a gente quer participar dos processos de construção social desde agora. E a é muito sobre isso, para poder mostrar que a juventude precisa de ser parte dessa formulação de políticas públicas a partir do agora. Porque se a gente quiser construir um país que realmente caminhe para os rumos que a gente acredita, a juventude tem que fazer parte desse processo. Afinal, nós somos os maiores interessados nas mudanças que estão por vir. Então, acho que isso é super importante. Por que das juventudes? Porque a gente entende que juventudes são plurais e que são múltiplas. E que a gente entende a diversidade e a pluralidade como motores muito importantes das transformações sociais que a gente almeja, né? Não existe mais apenas um recorte. Então, eu sou uma mulher branca, de classe média, que construa a partir de uma perspectiva. Quando a gente fala, por exemplo, da juventude negra, quando a gente fala da juventude periférica, a gente está falando de outras construções, de outros pontos de vista e principalmente pontos de partidas. E aí que a gente questiona até uma pauta muito polêmica, mas necessária de ser debatida, sobre a meritocracia. Existe meritocracia para as juventudes no Brasil? Na minha percepção, não. E a gente precisa de falar dessa pluralidade. E o que a nossa pasta vai falar especificamente, né? Política pública para a juventude. Sobre o aprofundamento de políticas públicas no Brasil para a inclusão dessas juventudes. Então, uma pauta muito recente que a gente tratou agora, que acabou de ser aprovada no Congresso Nacional e que a fez parte dessa construção desde o início, foi a renovação da lei de cotas, né? Que fez aí 20 anos no Brasil, uma lei extremamente importante e que comunga uma série de celebrações que a gente tem em termos de políticas públicas. Assim como quando a gente fala de permanência estudantil, que é atualmente a nossa principal bandeira. Não basta entrar, os estudantes precisam de conseguir permanecer nas universidades. Então, essas são algumas pautas centrais da nossa discussão aí. Bacana. Uma das maiores lutas da União Nacional Estudantil se dá pela busca de melhorias da educação pública. Atualmente, quais são os tópicos de mobilização em maior destaque pensados para a qualidade do ensino público pela UNE?
Legal. Isso é super importante e eu acho que talvez o de maior destaque, que é uma pauta que eu trago muito para Belo Horizonte, inclusive, é sobre o tarifa zero. Quando a gente fala de tarifa zero, mobilidade urbana, é um direito constitucional, né? É um direito da Constituição de ir e vir. Direito ao acesso às cidades, que a Jane Austen, que é uma grande autora sobre isso, ela fala muito disso pra gente. Da gente ter as cidades como espaços democráticos a serem ocupados. E quando a gente vê a lógica das cidades, dos meios urbanos no Brasil, eles são muitas vezes elitistas, né? Eles foram muitas vezes forjados para que poucas pessoas possam participar desse ambiente das cidades. E com a juventude, quando a gente fala de acesso ao ensino público, também é assim. Então, a tarifa zero estudantil é uma bandeira super importante pra gente e a tarifa zero para a cidade como um todo. A gente entende, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático que aconteceu esse final de semana do Enem, tá? Em Belo Horizonte não houve tarifa zero para os estudantes que estavam indo fazer Enem. Então, se a gente quer falar de ampliação do passe estudantil, de ampliação de uma escola que precisa de ser para todos, de uma universidade que precisa de ser para todos, a gente tem que falar de acesso ao transporte público, sim, ainda mais um domingo. E aí eu caminho para poder dizer, inclusive, sobre a justificativa que o prefeito de Belo Horizonte deu sobre isso. Nós não temos condição de dar o transporte público para os estudantes, mas a gente vai facilitar o uso de bicicletas. De coração, gente, assim, eu sou uma ativista climática, acho que o uso de bicicletas é fantástico, acho que a gente tem que incentivar ciclovias na cidade e tudo mais. Mas um estudante, antes de fazer a prova do Enem, é viável que a prefeitura escalone o uso de bicicletas? O cara vai chegar na prova já suado, já cansado para fazer uma prova que a gente sabe que, acima de tudo, é uma prova de resistência. Quem fez Enem é que sabe, né? Muito mais uma prova de resistência do que qualquer outra coisa. Então, assim, essa é uma pauta que a gente coloca como muito prioritária, que é a questão do tarifa zero, né? Por entender que ela é acesso à cidade, por entender que ela é garantia para uma escola e para uma universidade que seja verdadeiramente plural. E Belo Horizonte, infelizmente, está muito atrás nessa discussão. Hoje a gente já tem mais ou menos 80 cidades no Brasil que têm tarifa zero. É uma política extremamente possível de ser feita, cabe dentro do orçamento e ela gera aquilo que a gente chama de compensações no orçamento público. Porque ao passo que está se dando tarifa zero aqui, eu estou incentivando a economia local, eu estou girando o pequeno comércio, então a gente está tendo uma série de outras coisas que ajudam a máquina pública nesse processo. Então é mentira dizer que não existe orçamento, o que falta é vontade pública e política para que isso seja colocado em prática. Uma outra coisa que a gente fala é a regulamentação da lei de estágio, que a gente sabe que, principalmente nos últimos governos, extrema-direita, especialmente o último governo, houve um enfraquecimento dessa lei, sob a justificativa de vamos evitar o desemprego e vamos afrouxar essa lei. Só que a gente sabe muitas vezes o que acontece com esses processos, né? O estágio acaba sendo deixado de lado, as empresas não priorizam o estudante da forma como deveria. Então, é uma coisa que a gente super coloca como prioritária. E a lei de assistência estudantil, que é para que esse aluno tenha uma espécie de bolsa, por exemplo, a Bolsa Ensino Médio, que é uma das propostas que a gente defende, porque depois da pandemia a gente teve uma evasão escolar gigantesca, né? Uma das maiores evasões escolares históricas do Brasil, né? Então, assim, a gente precisa de pensar em políticas públicas para retomar e garantir que esse aluno volte para a escola, e volte e permaneça. E a gente sabe que a realidade do estudante muitas vezes é ir para a escola, ajudar em casa e precisar de sobreviver. Então, o Estado precisa de garantir um mínimo de bolsa ensino médio para que ele consiga permanecer. Repito, entrar é necessário e os dados mostraram para a gente que a lei de cotas ajudou muito nisso. Né? Hoje, quando a gente olha para a última geração, tem um gráfico que eu ando falando dele demais por aí. Mais de 70% dos beneficiários das leis de cotas, quando a gente olha para eles hoje, a maior parte deles fizeram, inclusive, pós-graduação. Então, Sim. É um dado muito bacana que a gente prova que deu certo, né? Sim. Mas a gente também precisa de permanecer, né? Não basta entrar. Então, essa é uma das bandeiras que a gente mais tem defendido. Laura, a UNE tem um histórico, assim, super importante de participação na vida política do país, na defesa da democracia, e, obviamente, da educação. Nesse sentido, qual a importância de celebrar o voto da mulher conquistado há apenas 91 anos e também a participação das mulheres na vida política brasileira? Como você vê isso? Agora você pegou no tema que conquista meu coração. Eu acho que, acima de tudo, não existe democracia sem igualdade de gênero, assim. Sou muito categórica ao dizer isso, porque como que a gente vive num país onde nós, mulheres, somos mais de 50% da população, né? Mas representamos apenas 13% dos cargos políticos eleitos. Existe uma dissonância nisso. Então, nós somos as principais eleitoras, mas não estamos presentes nesses espaços. Como que a gente vai fazer política pública para a maioria da população que somos nós, se nós não estamos ali presentes? Que critério de representatividade é esse, né? Então, para a gente caminhar para uma democracia verdadeiramente plena, eu acredito que a igualdade de gênero é fundamental nesse processo. E a participação política da mulher é um eixo muito importante quando a gente fala de igualdade de gênero.
O Brasil hoje ocupa a posição 169 dos países da ONU, que são 191, em igualdade política de gênero. Ou seja, nós estamos muito atrás. Outro dado que assusta muito quando a gente fala desse processo. Hoje, se a gente fizer tudo certinho, a gente vai conquistar a igualdade de gênero no Brasil daqui a 239 anos. Então, nós duas não vamos ver, as nossas filhas não verão, as nossas netas também não, talvez as nossas bisnetas. Isso pra gente correr muito. E o grande ponto é, nós não estamos dispostas a esperar, né? Então, a gente tem que correr muito em cima dessa pauta para garantir que ela aconteça. Por isso que tantas vezes somos chamadas de extremistas, né? Porque quem está do outro lado do processo não entende o quanto isso é um processo urgente. Ele é urgente porque muitas conquistas são recentes. Então, como você muito bem falou, Hércio, há apenas 91 anos no Brasil existe sufrágio universal. Sufrágio universal é o direito de voto para todas as pessoas, independente de sexo, orientação sexual, gênero, enfim. E isso foi conquistado a duras penas por fruto de luta, né? Eu costumo dizer que não existe conquista entregue, né? Conquista é sempre por meio da luta. Não existe direito dado, direito concedido. Existe direito conquistado. E a luta das mulheres pelo direito ao voto no Brasil foi assim. E aí tem muita gente que vai dizer que a luta pela igualdade de gênero hoje é obsoleta. Do tipo, vocês já conquistaram muita coisa. Mentira, essas conquistas são muito recentes, né? Apenas esse ano, por exemplo, o feminicídio foi tipificado como crime na Lei Maria da Penha. Apenas esse ano, por exemplo, as mulheres têm direito a fazer o processo de corte de trompas sem autorização do pai ou do marido. Então, a gente está num processo de luta ainda muito recente para conquistar o básico, né? Eu acho que comungar os 91 anos do voto feminino é motivo de celebração muito grande, sim, por a gente compreender o quanto esse processo foi difícil e o quanto nós merecemos participar da vida política e da vida pública. E eu costumo pontuar três grandes dificultadores para a participação das mulheres na política, assim. O primeiro deles, que é o que eu acho que é mais difícil da gente combater, é o imaginário social e político. Porque nós, mulheres, não nos enxergamos nesses espaços, né? Eu conto uma história sempre que quando eu tinha 2 anos, no meu aniversário de 2 anos, tem várias fotos da minha família é muito grande. Eu sou filha única, mas a minha família é muito grande. São 9 tios de parte de mãe, 8 de parte de pai, enfim. E aí tem várias fotos do meu aniversário, eu tava vestida de chapeuzinho vermelho, típico. E aí a minha tia me entrega o meu presente. E o presente que ela me dá é um rodozinho, uma vassourinha e uma pá. Então ali ela já deixa muito claro pra mim. Toma. É isso que você vai ser. Seu instrumento de trabalho. E vai ser super legal a sua vida, entende? Então, quando a gente fala de imaginário, a gente fala disso. A primeira coisa é dizer para as mulheres que elas podem ser aquilo que elas quiserem. E quando eu falo disso, eu até arrepio, assim, porque é uma luta diária e muito constante para que a gente acredita de, eu posso estar lá. Sim. E é nesse sentido que representatividade importa. Tem um videozinho de quando a Maju tá apresentando no Jornal Nacional, de uma menininha, que ela tá com um vestidinho amarelo, uma menina negra, com cabelo cacheado. E aí ela toca assim na TV e fala, mamãe, olha, o cabelo da Maju é igual ao meu. E aquilo ali é um baita sinal de representatividade, de dizer para aquela menina, você pode ser jornalista. Você pode estar em horário nobre na televisão porque ela tá. Porque mulheres negras também estão. Então, quando outras mulheres vêm, elas abrem espaço para as outras, para que as próximas gerações entendam que esse imaginário também é para elas. Então, quando uma mulher ocupa a política, ela convida outras meninas a sonhar. Outras meninas a sonhar que as profissões que sempre disseram que não são nossas, podem ser. Que você pode ser engenheira, que você pode ser política, que você pode trabalhar com aeronáutica ou o que quer que seja, né? Que você pode ser dona de casa também, se você quiser. Claro. Contanto que seja uma escolha. Então, o que a gente está falando aqui é a escolha. O segundo ponto que eu acho que dificulta muito a presença das mulheres na política é o incômodo que a liderança feminina ainda dá em muitos homens, né? Então, a liderança feminina, infelizmente, incomoda e a gente tem um sistema partidário hoje feito pelos mesmos caciques de sempre, onde até a lei de cotas, que foi uma conquista, hoje é burlada, né? Então, infelizmente, por exemplo, em 2020, nas últimas eleições municipais, a gente teve o maior número, desde a redemocratização, de candidaturas laranja. Então, infelizmente, a gente está falando de uma regra que deveria ser usada a nosso favor, mas que ainda é usada contra por esse sistema, né? E o terceiro ponto são as mulheres que são feitas ali de fantoche dentro da política, né? Que estão ali, às vezes, que muita gente fala que é para poder acenar e não para poder se construir. Então, são 3 grandes gargalos que eu acho que, infelizmente, ainda são muito fortes para que a mulher participe da política com o tamanho que ela merece ter. Considerando a história da UNE, quais você considera que foram as maiores conquistas realizadas pelo movimento estudantil até hoje? Maiores conquistas. Eu acho que a primeira delas é que eu comentei anteriormente, a redemocratização. Eu acho que o movimento estudantil
coroou isso de uma forma muito profunda, né? Obviamente que não foi o único ator importante, né? Tiveram vários outros atores históricos fundamentais, mas eu acho que o movimento estudantil participou disso de uma maneira muito profunda. E a segunda delas, certamente, é a lei de cotas. Foi uma lei que abriu portas para que o filho da empregada pudesse estudar, para que o filho do porteiro pudesse estudar, para que a universidade não precisasse de ser somente para a elite e somente para os ricos, né? Eu acho que essa foi uma segunda conquista muito grande. E uma terceira aí, que eu vou dizer que na linha da assistência estudantil, que é o que a minha pasta da Uni trabalha muito, foi o FIES e o ProUni, né? Duas políticas estudantis extremamente importantes do governo federal que mudaram a lógica como a universidade privada, por exemplo, opera, né? Eu sou fruto do FIES. Hoje consigo trabalhar e pagar o FIES graças à formação que eu pude ter. Aliás, você é filha da PUC. Filha da PUC. Com muito orgulho, estou aqui matando saudade. E filha do FIES, que eu acho que são duas políticas públicas super importantes para que a gente garanta uma universidade para muitas pessoas. E porque, de novo, a gente tem que pensar a política social de uma forma inteligente. Hoje eu estou fazendo um investimento. Amanhã esse investimento retorna para o Estado. De diversas outras formas. E com a educação é assim. É necessário entender a educação não como gasto, mas como investimento. É necessário olhar para a Constituição, que prevê 8% dos orçamentos para a educação, e entender que aquilo não é pedido, aquilo é regra. E hoje os municípios fazem toda a maracutaia possível para não aplicar isso, né? Então, é importante a gente entender a política pública que precisa de ser feita no nível municipal, estadual e nacional, para que isso se dê de forma ampla. Eu falo, inclusive, no nível municipal, porque Tarifa Zero, que eu comentei antes, que eu pretendo, luto para que seja a nossa próxima conquista, é uma política pública a nível de cidades. Não adianta a gente bater no governo federal. Isso tem que ser feito a nível de cidades. Então, eu diria que essas são as 3 grandes conquistas da Uni e do movimento estudantil de maneira ampla. Laura, só pegando um gancho aí, você fala aí da questão do ProUni e do FIES. Eu, como alguém que também já foi do movimento estudantil, fui em congresso da Uni, estive ali na campanha do voto aos 16 anos, né? Quando a juventude ainda não tinha o direito de votar, aos 16 anos, né? Eu me lembro que a bandeira que a gente defendia era por um ensino público, gratuito, de qualidade para todos e todas. Essa defesa que a Uni faz agora, do ProUni e do FIES, significa um abandono dessa bandeira, na medida em que a luta democrática avançou, inclusive com um governo democrático? Isso não seria um passo atrás? Como que você vê essa questão? Essa pergunta fantástica, assim, porque eu acho que ela cria vários paradigmas, assim, pra gente. E acho que para começar a responder essa pergunta, a gente tem que falar de idealismo, assim. Eu acho que idealizar as coisas, né, sonhar, é a primeira ferramenta que a gente tem para transformar a realidade. Se a gente não sonha, se a gente não idealiza, a gente não transforma. Adoro quando alguém me chama, idealista demais. Eu falo, que bom. Não me tiraram ainda a capacidade do sonho. Porque quando me tirarem isso, pode morrer, né, gente? Acabou. Não tem mais por que continuar aqui. Do outro lado, a gente também tem que ter a capacidade de, às vezes, colocar o nosso idealismo debaixo do braço e conseguir, com as armas e as ferramentas que a gente tem, fazer com que a política pública chegue em quem mais precisa. E aí vem uma crítica minha, por exemplo, ao campo político que hoje eu faço parte. Me considero de esquerda, mas aqui vai uma crítica para a esquerda. Acho que a esquerda, nos últimos tempos, está com a mania de ficar muito dentro da bolha e abandonar as armas que a gente tem hoje para fazer com que a política responda aos desafios de quem está lá na ponta. Se a política não resolver o problema de quem hoje pega 6 transportes públicos para poder trabalhar, resolver o problema de quem está com fome, a política não está cumprindo com o papel dela, né? Então, acho que a gente precisa de entender, opa, meu idealismo é aqui que eu quero chegar. Mas a ferramenta que eu tenho para poder fazer a política acontecer, para escalar esses processos, é essa. Então, acho que esse processo do FIES e do ProUni, ele é exatamente esse. É exatamente sobre isso que se trata. Quando a gente fala de universidade gratuita para todos, de universidade federal ampla para todos, é o nosso sonho, é aquilo que a gente almeja. Só que quando a gente olha para o orçamento público, existe uma série de empecilhos políticos, partidários e orçamentários para que isso aconteça. Para que a gente consiga, por exemplo, colocar todo mundo dentro das universidades de uma maneira ampla e gratuita, porque a gente vai ter que discutir, por exemplo, o sistema de vestibular. Porque hoje não existe quantidade de vagas suficiente. Então, falta orçamento, falta quantidade de vagas, falta espaço e debate político para que a gente consiga mudar o vestibular na forma como ele é e, principalmente, falta qualidade do ensino básico para que a gente consiga colocar todo mundo no mínimo pé de igualdade para que essas pessoas consigam fazer o vestibular. Isso não é mentira eu dizer que um aluno do Santo Antônio, em Belo Horizonte, tem a mesma capacidade de enfrentar o Enem como um aluno que estuda numa escola municipal, que a gente sabe que tem níveis de acesso ao conhecimento díspares.
Então, quando a gente tem todas essas dificuldades, a gente tem que pensar, peraí, então quais são as ferramentas que eu preciso de encontrar para que a geração atual esteja na universidade? Se a gente for esperar que essas universidades federais sejam construídas, porque tem que dobrar o número de universidades, que haja orçamento para que as vagas sejam mudadas, que haja ambiente político para que o vestibular seja extinto, por exemplo, nós vamos matar essa geração não vai estudar. Então, o FIES e o ProUni, eles vêm como respostas ao nosso idealismo para a gente garantir que essa universidade esteja funcionando, para a gente garantir que essa geração esteja presente dentro da universidade. É lógico que nossos sonhos são as federais, lindas, maravilhosas, com todo mundo lá dentro. Até que isso chegue, que as privadas sejam ocupadas da forma como a gente merece, para que a gente consiga criar esse pluralismo dentro do ambiente estudantil. Os jovens periféricos ainda sofrem com uma vivência precária, com poucas oportunidades de estudo e com a presente luta contra a repressão e criminalidade. De que maneira as políticas públicas podem ser importantes para a mudança dessa realidade? Ótima pergunta, Ana. E você usou uma palavra aí que é criminalidade, né? Que eu acho que a gente precisa de falar sobre isso de uma maneira ampla, entendendo os vários desafios, contextos sobre isso. E eu vou dar um passo atrás, vou falar de criminalização. Porque quando a gente fala de resistência do movimento estudantil, nos últimos 4 anos, o que o movimento estudantil viveu no Brasil foi um processo de criminalização profundo, né? Onde os estudantes eram chamados de vagabundos, né? De pelegos, de pessoas que não trabalham. O tempo todo era isso, né? Então, o movimento estudantil não presta pra nada. Olha lá, estão fazendo baderna nas universidades. A universidade é fonte de balbúrdia. Era isso que a gente ouvia o tempo todo. E quando a gente tem um governo que faz isso de maneira direcionada, a concepção da sociedade civil, a concepção de outros movimentos sobre isso, fica muito distorcida, né? Então, muitas vezes a Uni, inclusive, foi muito fruto disso. A gente está num processo de fortalecimento da imagem da Uni para dizer, tivemos uma importância histórica, seguimos aqui em luta e não merecemos ser criminalizados, né? Então, inclusive, para que até os pais dos secundaristas, por exemplo, autorizem os alunos a participar dos movimentos. Porque com essa criminalização que aconteceu dentro das escolas, a gente tem quase que uma proibição deliberada disso. Projetos como Escola Sem Partido vêm para poder criminalizar a discussão cidadã e social dentro das escolas. Por que isso é um problema e o que isso tem a ver com a sua pergunta, Ana? Porque isso acaba por separar a resistência do processo de discussão da juventude. Acaba por dizer, jovem, eu quero ele dentro da escola, igual na época da moral e cívica, né? Moral e cívica da época da ditadura. Sim. Eu estudei moral e cívica. Ah lá, estudou moral e cívica. Estudou moral e cívica. Eu tenho tio que veio me dizer que a educação era boa naquela época, né? Com moral e cívica e tal. Que cantava o hino nacional. Eu não quero um estudante que pense. Eu quero um estudante que faça aquilo que tem que ser feito. E quando a gente joga essa bola para os estudantes periféricos, que é o que o último governo fez, por exemplo, é para dizer, eu não quero ver a periferia fazendo cultura, eu não quero ver a periferia discutindo aquilo que importa para ela, eu quero ela aqui uniformizada dentro da escola, fazendo aquilo que é importante para o Estado. Então, existe uma discussão de criminalização desse processo estudantil, existe uma discussão de resistência ampla sobre isso, para falar qual que é o papel dessa juventude. Então, a política pública, acima de tudo, eu acho que ela tem um papel de dizer para esse estudante periférico, de dar voz para ele. De dizer, você é importante, o seu ponto de partida é importante, e a minha função como política é igualar o seu direito à oportunidade. É te colocar em pé de igualdade para, na hora que você for fazer o vestibular, você tá tão preparado quanto o menino que estuda no Santo Antônio. Entende? Eu acho que a função da política pública é fazer com que a meritocracia não seja a resposta para o acesso às oportunidades dos jovens periféricos. É fazer com que a realidade deles, com que a cultura seja valorizada e não criminalizada. Então, acho que existem uma série de políticas públicas agora que estão sendo reconstruídas. Para vocês terem noção, eu estava em Brasília, na Secretaria Nacional de Juventude, que agora está sendo reconstruída, porque foi extinta no último governo. Então, é como se esse processo de criminalização, gente, muitas pessoas acham que ele se deu por meio do discurso só, né? Do Bolsonaro ir para as redes e para a televisão, falar as bobagens sobre movimento estudantil, sobre as universidades, mas ele também se deu por meio de orçamento. O orçamento da juventude no último governo, ele praticamente zerou. As secretarias de juventude, elas praticamente zeraram. Era para dizer, não existe essa de política pública para a juventude. Então, agora a gente está em todo esse processo de reconstrução para poder dizer para o estudante periférico, não, esse espaço também é para você. Porque lembra do imaginário que eu falei lá atrás para as mulheres? Ele também serve para a juventude. A política pública tem a função de igualar as oportunidades para que a gente não dependa da periferia, da meritocracia, mas, acima de tudo, fazer com que o estudante se sinta pertencido. Pertencimento é importante, né? Acho que isso é fundamental. E falando aí, na hora que você falou, fiquei aqui pensando, né? Você estava dizendo dessa imagem do estudante na sociedade. E como a gente é um podcast de crítica do jornalismo político, a nossa atenção é sempre com a produção midiática, como que você percebe o tratamento que os meios de comunicação dão
para a União Nacional dos Estudantes. Essa entidade, como a gente já falou aqui, é uma entidade centenária, é importante, tem história, tem vários momentos da vida política brasileira que você tem a UNE ali atuando, né, buscando uma inserção na vida democrática do país. Como que você vê o tratamento que a mídia, né, principalmente a imprensa chamada grande imprensa, a imprensa comercial da UNE, isso colabora com essa estratégia de vocês ou é um tratamento estereotipado como outras entidades nacionais, como o MST, recebem dos meios de comunicação? Como é que você vê isso? Extremamente estereotipado, assim, sem dúvidas. Eu acho que reforça esse processo de criminalização. Vou dar um exemplo sobre um tema muito atual que está super em voga na mídia agora, que é a violência que a gente tem visto nas escolas, né? Então, esse nunca foi um problema do Brasil, quando a gente olha historicamente, né? Como se a gente tivesse importado um problema que é, por exemplo, dos Estados Unidos, que sofrem com isso há anos, com essas violências e tudo mais. Realmente é de assustar, né? A gente fica impactado com as imagens, a gente fica impactado com as notícias. É muito grave a gente ter esse processo de crime dentro das escolas. Só que a forma como a mídia espetaculariza isso, a forma como a mídia coloca esse debate para a sociedade, não contribui com os avanços que a gente precisa de ter. Vou dar um exemplo. A sociedade, espetacularizada pela mídia, inflada, recebendo os vídeos no WhatsApp, as redes sociais acelerando esse processo de comunicação, a sociedade quer respostas visuais. O que são as respostas visuais? Eu quero várias viaturas na porta da escola do meu filho. Eu quero policial dentro da sala de aula. Eu quero revista para os alunos poderem entrar. E a mídia inflama essas pessoas para que cada vez mais elas tenham a percepção de que respostas simples vão melhorar o problema nas escolas. E não são as respostas simples. Eu gostaria muito que fosse a viatura na porta da escola que impedisse o crime de acontecer, porque estava fácil de resolver. Eu gostaria muito que fosse a revista. Apesar de, obviamente, não concordar com uma escola, um aluno ter que ser revistado, né? Porque senão é o auge do ambiente escolar que a gente não quer. Mas eu gostaria muito que fosse para esse caminho. Mas não é essa é a resposta mais simples, mas não é a resposta efetiva. O que vai mudar, por exemplo, esse processo é o aumento de pertencimento do aluno dentro da escola. O aluno hoje não se sente pertencido dentro da escola. Então, essa violência, ela é cíclica, ela é fruto de um monte de coisa. Ela é fruto de um aluno que não se sente pertencido em casa, que não se sente pertencido na escola, que muitas vezes sofre bullying. Não estou aqui justificando e passando pano para dizer que a violência está certa. Mas que se a gente não entende as origens, a gente não consegue combatê-las da melhor forma possível. E a forma como a mídia espetaculariza isso, acaba por piorar esse debate. Uma coisa que a gente sempre fala disso, por exemplo, é não compartilhe o nome do agressor. Não vamos compartilhar vídeo do agressor. E a mídia precisa de ajudar nesse processo. A mesma coisa, por exemplo, quando a gente vê as manifestações da UNE na porta do MASP, em São Paulo, né? É sempre feito de uma forma muito parecida como acontece com os sindicatos, com o MST, colocando como baderneiros, né? Nunca como alguém que está lá fazendo a política institucional. Gente, hoje o governo federal, hoje a bancada, várias bancadas no Congresso, chamam a União Nacional dos Estudantes para construir a política pública. A lei de cotas foi assim. Então, mostra a gente participando dos ambientes institucionais também. Mostra a nossa luta tendo efetividade real. Coloque a União Nacional dos Estudantes e tantas outras organizações como um ator político efetivo. E não como um ator político que está desestabilizando a sociedade. Então, acho que a mídia contribui muitas vezes, a mídia tradicional, para poder fortalecer essa imagem estereotipada. Por isso que espaços como esse são tão importantes para que a gente consiga revelar o movimento estudantil da forma como ele merece ser revelado. Visando a sua experiência à frente da UNE, você considera que há um crescimento das mobilizações estudantis atualmente? Complexo. E aí vou dizer para os dois lados. Quando a gente olha os dados da última eleição, foi a eleição com a menor participação de jovens em termos de retirada do título de eleitor. Uma coisa que preocupou muito, né? Então, foi historicamente, desde a redemocratização, a menor quantidade de jovens que se preparou para votar, que tirou o título de eleitor e que estava em dia. E aí houve toda uma campanha, inclusive, de vários artistas, figuras públicas, para influenciar esses jovens a votar. Então, quando a gente olha o voto como um mecanismo de participação política e a gente pensa no movimento estudantil como um movimento político, por um lado, a gente tem aqui um desinteresse da juventude. Um desinteresse por dizer, isso não me importa, não ligo para a política é indiferente. E isso vem muito da nossa criação, né? A gente é muito criado, muitas vezes, para considerar a política como algo ruim, algo sujo, algo que eu tenho que me distanciar, né? Sempre nós versus eles. E a política vem sempre nesse bojo. E aí a nossa participação cidadã, ela sempre se reduz. Então, eu acho que existe uma juventude, uma geração agora, que foi muito atravessada por isso, de política não é coisa que se mexe, não precisamos de participar dela. Por outro lado, quando a gente vê alguns movimentos no TikTok, nas redes sociais, algumas pautas, principalmente as pautas que a gente chama de pautas ideológicas e pautas identitárias,
eu acho que tem mexido cada vez mais com a juventude. Então, eu diria que é uma juventude que, quando a gente olha para o progressismo, para a pauta identitária, está muito dentro do debate. Quando a gente olha para o debate da política pública, não se interessa tanto. Então, eu vejo esses dois lados. Por um lado, as redes sociais podem ser um motor muito grande para que a gente consiga acelerar as transformações que a gente quer. Por outro, elas são um espaço, às vezes, de debate muito raso, de muito mais ataque pessoal, do que mudança efetiva. E a juventude acaba sendo consumida por isso, sabe? Então, eu acho que é momento da UNE, por exemplo, do movimento estudantil, conseguir sair da bolha. Conseguir falar para espaço onde a gente não consegue mais. Vou te dar um exemplo. Nesse último congresso da UNE, quando a gente foi tirar delegados, a gente foi em algumas universidades no interior, em Sete Lagoas, por exemplo, e a gente falava de União Nacional dos Estudantes e muitos estudantes não davam a mínima do tipo, o que é isso? Por que isso é importante na minha vida? Que diferença isso vai fazer? Não, peraí, é a UNE que te ajuda na carteirinha estudantil. É a UNE que te ajuda no meio passe. Peraí, vamos retomar nossa importância para que essas pessoas voltem a brilhar o olho, né? É aquilo que eu falei. Os jovens precisam ser os maiores interessados nas mudanças que estão por vir. Porque no final do dia elas vão cair sobre o nosso colo. Mas eu acho que quando a gente fala da política pública efetiva, existe uma redução na participação. Ao passo que existe um aumento desse debate identitário, principalmente nas redes sociais. Entre o ideal e a realidade, nós temos um presidente da República que foi eleito majoritariamente pelo voto feminino, né? Graças à maioria das mulheres brasileiras, o presidente da República é o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu te pergunto o seguinte, o Congresso ele tem um percentual muito pequeno de mulheres, é menos de 20%, né? Com certeza, esse Congresso não representa a população brasileira. Uma reforma política que viesse a garantir que metade da representação do Congresso Nacional tinha que ser de mulheres e metade de homens, não seria o ideal? Com certeza, Ércio, assim, é o melhor dos mundos, é o nosso sonho de princesa. Sem dúvidas, assim, eu acho que a gente teve uma participação feminina muito importante, né, nessas últimas eleições. Acho que o Lula, na medida do possível, inclusive, tem tentado colocar essas mulheres para participar dentro do governo também de uma forma efetiva, que eu acho que é fundamental, né? Principalmente porque Bolsonaro, desde antes de ser eleito, né, desde seu histórico como deputado, a gente tem que falar disso, né? Bolsonaro era deputado há 28 anos. Se forjou como renovação política, mentindo para as pessoas. Mas nunca foi renovação. Muito pelo contrário, né? Sempre esteve lá mamando das tetas do Estado, que ele gosta de dizer que as pessoas não podiam fazer. E Bolsonaro sempre atentou contra as mulheres. Então, o discurso dele sempre foi um tiro no pé em relação ao público feminino. Lógico que existem mulheres bolsonaristas, mulheres que apoiam esse discurso, existem. Mas que bom, e as urnas mostraram que são a minoria. Né? Porque Bolsonaro, dentro do conservadorismo dele, que é uma anomalia das coisas que ele defende, né? Se diz um liberal e, de repente, se diz um conservador, as duas coisas não combinam e não andam juntas, né? Bolsonaro sempre deu um tiro no pé das mulheres, né? Quando fala para Maria do Rosário que eu só não te estupro porque você merece. Quando tem esse tipo de fala, né? Ele anula a existência feminina. É basicamente isso. Né? Então, eu acho que a resposta das mulheres nas urnas foi uma resposta muito potente e foi uma resposta necessária para dizer aqui não, né? Tanto é que quando eu vejo uma mulher bolsonarista, para mim é muito mais triste, porque acho que não compreendeu a complexidade daquilo que a gente está falando de literalmente o nosso direito de existir, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, quando a gente fala da participação das mulheres na política, tem aqueles 3 pontos que eu elenquei. E certamente a reforma política responderia boa parte dos nossos problemas quando a gente vai falar das mulheres conseguirem entrar, né, para a política. Só que o grande problema aí está no mecanismo. Para essa reforma política acontecer, quem vai votar são os homens, na sua grande maioria. Quem vai ter que elaborar, pode até ser elaborada por uma mulher, mas que vai ter que fazer muitos conchavos e bater na porta de muitas figuras tradicionais do Congresso para garantir que isso seja votado. Então, assim, eu acho que tem que ser colocado em pauta, sem dúvidas, né? Até para a gente poder ter a possibilidade de discutir, porque mesmo que a agenda seja idealista, que é aquilo que eu vinha falando antes, ela tem que ser discutida. Porque se ela não é traga para o debate, ela sempre fica dentro da gaveta. Então, 50% de homens e de mulheres, eu acho que seria fantástico para a gente conseguir avançar naquele dado que eu falei de só em 200 anos conquistaremos a igualdade de gênero. Mas quando eu falo de viabilidade, de clima político e tudo mais,
Infelizmente, eu acho que a gente ainda está um pouco distante disso. Porque hoje, a reforma política que estava para ser aprovada no Senado, ela queria tirar, inclusive, os 30% das cotas. Porque os partidos falaram que estava difícil demais de encontrar mulher boa e preparada e que tinha voto para poder estar na política. Então, a gente está lutando para os 30% ainda, e não é 30% de presença, não é 30% dentro da chapa. Né? Dentro da chapa, porque vai concorrer e sabe-se lá se vai ser eleito. Isso, a gente está lutando ainda para os 30% do fundão eleitoral conseguir ser das mulheres. Né? Que isso não acontece, a gente sabe que na prática isso não acontece. A gente está lutando para que as emendas parlamentares, por exemplo, hoje dos deputados, possam ser feitas através de participação social. Participação social da juventude, participação social das mulheres, por exemplo. Hoje eu faço parte da Casa das Marias, que é uma casa de acolhimento de mulheres em Belo Horizonte, para acolher mulheres vítimas de violência. E essa é uma coisa que a gente fala muito. A gente tem que conseguir chegar na política e tem que conseguir recurso para resolver o que está na ponta. Só que quando o deputado, por exemplo, é eleito, ele muitas vezes já tem ali as emendas dele já destinadas. É pro fulano que me apoiou, é pro ciclano que me deu voto, e é isso. Ou seja, a emenda, que deveria ser uma forma de orçamento de resolver o problema na ponta, o que ela se tornou? Ferramenta de fazer política. Então, é complexo. Bom, seguindo agora, nós vamos ao nosso momento panfletagem, não é, Hércio? É isso. O momento panfletagem, Laura, é esse momento bom aqui da nossa dica cultural. Ela não tem necessariamente a ver com o que a gente discutiu aqui, porque a cultura ela é sempre necessária e venha da forma que for, ela é importante porque ela também humaniza as pessoas. E antes de eu passar a palavra para você e para a Ana também fazer a indicação dela, eu vou fazer a minha. E a minha indicação do momento panfletagem hoje é de um filme chamado Meu Nome é Gal. Primeiro porque, assim, eu sou fã da Gal Costa, Somos dois. Né? Eu acho que ela é uma voz maravilhosa e é um filme, assim, que nos coloca em contato com uma versão dramática de um momento importante do início da carreira da Gal, que se mistura também com o cenário ali da ditadura militar brasileira, e a gente é brindado, né, com canções belíssimas e um desempenho maravilhoso da atriz que interpreta a Gal Costa, né? Sophie Charlotte. Exatamente. E então eu deixo aí, Meu Nome é Gal, como a minha indicação, e qual que é a sua? Adorei sua indicação, também sou fã da Gal. Eu acho que tem uma importância fundamental, né, no Brasil, de tudo isso que a gente falou, da redemocratização, da resistência. E a cultura é isso, né? Uma forma da gente fazer resistência de maneira leve, através da música, através da arte. E a juventude consome muito isso e precisa de consumir, né? Quando a gente fala de liberdade, acho que a cultura é a palavra que mais consagra isso. A minha indicação para o Panfletando vai ser, já que a gente falou muito de mulheres e desse tema, vai ser de um livro de uma mulher que eu admiro muito, a Marcela Ciribelli, uma jornalista. Sim. E é um livro que fala muito dessa temática. O livro chama Aurora, O Despertar da Mulher Exausta. É um livro que vocês encontram, por exemplo, na Amazon. Tem no Kindle, mas também tem a versão impressa dele. Mas na Amazon, digitando O Despertar da Mulher Exausta, vocês vão encontrar. Eu terminei de ler agora, nesse feriado, e foi um livro que é super fácil de ler, uma leitura muito gostosa, assim. E me fez muito bem, porque é um livro que fala muito como que, às vezes, nós mulheres, a gente tem muito medo de incomodar, né? Então, como que, às vezes, a gente se diminui para caber. E nos ensina de diversas formas a não nos diminuir, a compreender o nosso tamanho, a entender que se tiver que incomodar, a gente vai incomodar, né? Tem uma coisa sempre que eu falo que se as mulheres forem aguardar que elas sejam chamadas para poder sentar nas mesas de decisão, a gente vai ficar para sempre nessa. Então, a gente tem que pegar o nosso banquinho, arrastar, colocar lá do lado da mesa e falar, a gente está aqui para participar, a gente está aqui para fazer. Então, esse é um livro que me fez muito bem nesse sentido. Eu acho que é muito empoderador para nós mulheres. Essa é a indicação. Bacana. Legal. A minha indicação de hoje é o filme Sociedade dos Poetas Mortos, que, assim, grande parte dele se passa numa escola, numa sala de aula. E se a gente for pensar um pouquinho no tema que a gente abordou aqui hoje, eu acho que cabe totalmente essa influência do professor ali durante o filme, maravilhoso. E ele pode ser encontrado no streaming Star Plus. Boa. Bacana. Belíssima indicação também. Nós vamos ficando por aqui, né? É isso, eu me despeço agradecendo assim a presença da Laura, né? Laura, obrigado. Que conversa bacana, que energia, né? Acho que a Uni está muito bem representada com você e estou muito feliz de você também ter feito um curso aqui, né? Sair daqui da PUC Minas, né? Que foi uma escola para você.
E você está retornando também para nos dar aí essa grande contribuição que deu. Muito obrigado a você, obrigado também, né, Ana? Eu acho que foi muito bom e obrigado, espectador e ouvinte, por nos acompanhar em mais um Rádio Piquete em Diálogo. Muito obrigada pela conversa, Laura. Obrigada a você, Ana. Obrigada, Hércio. Obrigada à rádio. Foi um prazer estar aqui, estou à disposição. Como eu falei no início e volto a falar, é muito importante que a gente tenha esses ambientes de diálogo, principalmente para a União Nacional dos Estudantes, para o movimento estudantil de uma maneira geral. É muito importante que a gente amplie a nossa voz, que a gente saia da nossa bolha. É assim que a gente vai conseguir construir a política, conseguir construir as transformações sociais que a gente tanto quer. Eu me coloco à disposição, caso vocês tenham outro tema, estou à disposição, vamos dialogar e construir isso. Sigam a União Nacional dos Estudantes no Instagram, acompanhem. A Uni tem feito caravanas por todos os estados, então tem muito evento bacana acontecendo. Quem quiser me acompanhar também é @lauracosta.mg. Perfeito. O nosso 5º episódio da Rádio Piquete em Diálogo vai se encerrando por aqui. A equipe de pré-produção da Rádio Piquete é composta por Hércio Sena, José Milton Santos, Maria Luísa e André Fonseca. A equipe de comunicação é composta por André Fonseca, Ana Clara Torres Ribeiro, Isabela França Prates, João Vitor Plá, Maria Luísa, Nathalie Escobar e Vitor Enzo. A produção é do Centro de Crítica da Mídia, Laboratório de Áudio e Laboratório de Audiovisual da FCA, Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas.